Vamos agora então para a videoaula parte 4, né, sobre o assunto análise dinâmica de mecanismos, né, do capítulo 11 do livro do Norton, né. A gente já falou do método newtoniano, né, para poder fazer a análise dinâmica dos mecanismos, e agora a gente vai falar do método da energia, né, que usa trabalhos virtuais, né, para poder resolver o problema, né. Então, na prática é o seguinte: a gente viu o método newtoniano. O método newtoniano ele permite você calcular a força de ação e reação entre cada uma das barras do mecanismo, né? Além de calcular também o torque no motor, né? Foi o que a gente fez nos exercícios, né? Que aplicaram o método newtoniano. Só que algumas vezes pode ser que eu não tenha essa necessidade de calcular todas as forças existentes entre as barras do mecanismo, né? Porque nesse caso, né, aplicando o método newtoniano, eu vou ter uma solução de um sistema complexo de equações, é um sistema com muitas equações, são aquelas matrizes, né, que a gente aprendeu a construir. Se eu tiver uma situação onde eu quero calcular apenas o torque do motor, então vamos supor que o mecanismo já está todo dimensionado, né? Você já tem o limite máximo de torque que ele vai conseguir transmitir, então as barras são dimensionadas para suportar esse limite de torque máximo, e você quer apenas avaliar o comportamento, né? A transmissão de torque que eu vou ter, a demanda de torque que eu vou precisar no motor, para o mecanismo executar algumas tarefas. Vamos supor que esse mecanismo esteja funcionando numa máquina que produz uma peça, né, ou alguns modelos de peças diferentes, né? Então eu quero avaliar qual que é a demanda de torque no motor, né, para poder fabricar, por exemplo, 3 tipos de peças diferentes, né? E eu sei que os esforços vão estar dentro do limite, né, de projeto da máquina, né? Então eu posso trabalhar com uma equação diferente, que é a equação que nós vamos ver agora do método de energia, que ele não vai me permitir calcular todas essas forças existentes entre as barras, mas vai permitir calcular apenas o torque, tá? Necessário ali, a demanda de torque para atender uma certa tarefa, né? Então essa seria a principal aplicação do método de energia, né? E aí ele começa a descrever, né, o que seria o método da energia, né? Então, primeiro ele comenta que a aplicação desse método ele considera apenas energia cinética, né? Considerando que para as forças gravitacionais, né, que eu tenho, né, em mecanismos, né, que vão trabalhar em alta velocidade, essas forças dinâmicas vão ser muito maiores do que as forças gravitacionais. Então ele simplifica, né, ignorando as forças gravitacionais e considerando apenas a energia cinética existente. E aí ele mostra, né, 2 equações onde ele faz a derivada dessa energia cinética, né, tanto para o movimento de translação quanto para o movimento de rotação, né? Então, baseado nessas 2 equações, ele aplica essas 2 equações em conjunto com as equações de potência, né, que a gente já viu e já trabalhou anteriormente. Eu sei que a potência, né, que flui pelo sistema, ela pode ser calculada pegando a força vezes a velocidade tangencial ou torque vezes a velocidade angular. São equações que a gente já usou em vários elementos de máquinas, né, em engrenagens, em elementos flexíveis, né. Então, aqui eu também posso trabalhar com essas equações. Então ele comenta, né, que a taxa de variação da energia no sistema ela vai oscilar entre a que é fornecida externamente, que é determinado por essas 2 equações, e a que é armazenada no interior do sistema, que é dada pelas equações anteriores, né, que a gente viu no slide anterior. Então ele correlaciona essas 4 equações para chegar numa equação que vai me dar o somatório de todos os deltas de energia, né? Ou as potências, né, que eu tenho ali no meu sistema. E aí, baseado nessa equação, né, a gente pode observar que ele coloca o somatório, né, porque aqui ele vai pegar todas as forças, né, externas que estão atuando no sistema, as forças translacionais, né, todos os torques externos atuando no sistema, né, e do lado direito da equação vai pegar todas as inércias translacionais do sistema e as inércias rotacionais do sistema.
o somatório, o K começa do número 2, né? Porque no mecanismo o número 1 vai ser o solo, né? Então ele vai fazer esse somatório para a barra 2 até N, que é o número total de barras, né? Então, nessa equação, como a gente comentou, né, o K subscrito vai representar as barras do mecanismo. E aí ele pega essa equação e aplica o princípio de D'Alembert, né? Ou seja, pega essas inércias, né, internas do mecanismo, passa para o outro lado, mudando o sinal, né, do termo, e iguala a zero. Ou seja, se isso tudo aqui, esse somatório completo, for igual a zero, quer dizer que eu tenho equilíbrio dinâmico, né, o princípio de equilíbrio dinâmico de D'Alembert. Tá? Então, baseado nessa equação, né, que a gente aplica, né, o método de energia. Então, ali, ó, os dois primeiros termos da equação representam as forças externas e os torques externos, né, no meu sistema. E os dois últimos termos representam as forças inerciais, né, e os torques inerciais, né, internos, né, do meu sistema. Dentro dessa equação, eu vou ter uma equação bem longa, né, bem comprida, né, uma equação com muitos termos, né, nessa equação, mas apenas uma equação. E nessa equação eu vou ter apenas uma incógnita nela, que vai ser o torque do motor, né? Então, aplicando essa equação do método de energia, eu sou capaz de resolver o mesmo problema que a gente resolveu anteriormente pelo método newtoniano, porém eu não vou ser capaz de calcular força, né, entre as barras, mas vou ser capaz de calcular o torque necessário, né, a demanda de torque para fazer o mecanismo se movimentar para uma determinada condição, ok? E aí, obviamente, que o livro pega o probleminha nosso lá de 4 barras, né, o mecanismo de 4 barras, e resolve o mesmo problema usando o método da energia, né? Então, o que ele faz é pegar essa equação, desmembra essa equação, né? Ou seja, para todas as barras que eu tenho no meu mecanismo de 4 barras, né? Então, ele foi escrevendo, né? Para o primeiro termo aqui, o primeiro somatório, ele considerou para as forças existentes, né, na barra 3 e 4, os torques existentes na barra 2, 3 e 4, aqui ele poderia ter escrito também a componente de força na barra 2, né? Mas na barra 2 geralmente ele não coloca nenhuma força externa atuante. Se existir, basta acrescentar esse termo aqui. Depois eu tenho as inércias translacionais e depois, por último, as inércias rotacionais na barra, né? Desmembrando isso, né, na direção x e y, né, eu vou ter que decompor, muito semelhante ao que eu fiz lá no método newtoniano, né, eu vou continuar tendo os meus sistemas de coordenadas, né, e aí eu decomponho na direção x e y, eu vou ter essa equação, como eu já tinha comentado anteriormente, bem longa, né, com muitos parâmetros, né, na equação, e a única incógnita que eu vou ter nessa equação vai ser esse torque T12 aqui, ó, a demanda de torque do motor, tá? Resolvendo a equação, eu consigo calcular o valor do torque, ok? Então ele pegou o mesmo probleminha, né, numérico que a gente resolveu do mecanismo de 4 barras, todos os dados que foram fornecidos lá para o método newtoniano serão usados aqui, acrescentando mais uma informação, tá? Que para poder aplicar o método newtoniano, o método da energia, eu vou precisar do vetor velocidade do centro de gravidade das barras. Então repare que aqui, ó, esse termo que eu marquei aqui, ó, né, é um dado novo que não tinha sido fornecido anteriormente lá no método newtoniano, porque lá eu não preciso, eu preciso do vetor aceleração, né, já que eu vou precisar também do vetor velocidade. Então, basicamente, eu tenho esse parâmetro novo, né, o VG2, o VG3, né, também o VG4, né, que é a velocidade do CG da barra 4, e também a velocidade, né, do ponto P onde eu estou analisando, tá? Ele deu, então, tem 4 informações novas no problema, né? E aí, o que ele pede para calcular simplesmente é o torque T12, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, né, muito semelhante ao que eu fiz lá no método newtoniano, pegar todas essas informações numéricas que foram fornecidas, né, pelo problema e fazer a decomposição na direção x e y, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma comparação com os dados numéricos, né? Vocês vão ver que é exatamente
tá? Os mesmos valores fornecidos para o método newtoniano. E aí ele vai começar aqui, ó, o vetor aceleração, eu vou ter que decompor, né? A gente já tinha feito essa decomposição no método newtoniano. O vetor FP3 a gente decompõe. Os vetores velocidade, essa é a parte nova. Essa é a parte que eu não tinha no método newtoniano, que agora eu peguei esses dados e decompus todos esses vetores, né, na direção x e y. Pego todas essas informações, substituo naquela equação e vocês vão observar que a única variável, a única incógnita nessa equação é o meu torque T12, tá? Então essa é a única incógnita, né, que a gente vai ter nessa equação aí desse tamanho todo, né? Então marcando ela aqui, ó, né, para ficar bem claro aqui para vocês, o torque T12 é a única incógnita que eu vou ter para calcular. Eu tenho apenas uma equação, bem trabalhosa para resolver, mas só tenho uma equação, né? E aí, resolvendo, né, essa equação, ele encontrou o torque T12 exatamente igual ao que ele encontrou no método newtoniano, tá? Arredondando, deu 33 Nm, tá? E aí eu peço até para vocês fazerem essa verificação, tá? Busquem esse valor desse torque T12 no problema que o livro resolveu pelo método newtoniano, que vocês vão comprovar que vai ser exatamente esse valor de 33 Nm, tá? Lá no método newtoniano eu também tinha todas as forças existentes entre as barras, né? Que aqui no método de energia eu não sou capaz de resolver, de calcular, né? Então, ou seja, o método de energia é um método alternativo, né, ao método newtoniano, que me permite calcular o torque demandado no motor. Então, mais uma vez, se eu não tenho interesse de calcular todas as forças existentes entre cada uma das barras do mecanismo, se eu quero calcular só o torque, a demanda de torque no motor, o método de energia é um método mais simples, né, de resolver, porque você vai trabalhar apenas com uma equação, em vez de trabalhar com uma matriz, né? No caso do mecanismo de 4 barras, uma matriz 9 por 9. Mas se eu tiver um mecanismo maior, com mais barras, essa matriz também cresce, né? Então fica cada vez mais trabalhoso resolver o problema, tá? Então, obviamente, né, que a gente vai pegar e aplicar esse método nos dois probleminhas que vocês resolveram do método newtoniano, tá? E aí, aqui, ó, primeiro vocês vão resolver o problema 11.4, que olha o que ele pede, repita a solução do problema 11.3, né? Só que agora não pelo método newtoniano, pelo método de energia, tá? Veja que ele forneceu uma tabelinha a mais. Então, além de todas aquelas tabelas lá do exemplo do problema 11.3, vocês vão usar também essa tabelinha aqui, ó, tá? Veja bem que ele está me dando os vetores velocidade, tá? Então, eu tenho a magnitude e o ângulo do vetor VG2, VG3, VG4 e do ponto P, tá? Esses dados são os dados a mais que eu preciso para fazer ele, tá? E aí vocês vão poder comparar para saber se vai dar o mesmo resultado, né? O do torque, ok? Do torque T12. E obviamente que também, né, para o problema 11.5, né? Lembrando que o problema 11.5 era para o mecanismo de 4 barras e o 11.3 do cursor manivela, tá? Então vocês vão pegar a mesma letra que vocês escolheram, né? Lá no método newtoniano e repetir essa mesma letra, porque vocês vão comparar para saber se vocês vão chegar na mesma resposta, ok? Então, no problema 11.6, que você vai repetir o 11.5, você vai usar essa tabelinha aqui, ó, a tabela P11.4, tá? E aí você vai ter todos os dados necessários para poder fazer essa verificação, tá? Então, resolva esses dois probleminhas pelo método de energia, compare com os valores que vocês calcularam no método newtoniano, tá? E para também preparar para poder entregar, né, junto com os demais, o 11.3 e o 11.5, para eu poder fazer uma avaliação geral desses exercícios, ok? Dúvidas a gente tira na nossa aula síncrona, né? E aí a gente pode comentar melhor, né, sobre qualquer dificuldade que vocês tenham aí para poder resolver esses exercícios, ok?